essa é a apresentação do nosso aulão, né? A gente resolveu trazer esse assunto, que é um assunto atual, já que o dia 5 de julho foi o Dia do Meio Ambiente, então é um assunto bem recente, e também por conta dos desmatamentos que estão acontecendo atualmente, nesse período de isolamento social, estão acontecendo aí diversos focos de desmatamento na Amazônia, tá? A ecologia é um assunto que vai ser tratado nessa aula e também é tratado em diversas questões, é assunto de diversas questões de biologia e de geografia do Enem, tá? Então, a gente vai trazer aqui coisas importantíssimas que vocês vão precisar para os estudos. Então, fica atento, esses slides vão ser passados para vocês, a gente vai também passar outros materiais que eu e o Hermes a gente está preparando, e fiquem atentos para o que a gente vai falar. Se quiser acrescentar aí, Hermeson. Pronto. Então, agora a gente vai apresentar esse bioma, né, que é uma floresta tropical amazônica. Aí na imagem a gente tem a região do norte representada, os limites da região do norte representados nessa linha amarela. A Amazônia Internacional, é claro que ela não é só no território brasileiro, né? Está aí representado em verde escuro e em verde claro toda a região de floresta amazônica do nosso país em verde claro, tá? Esse perímetro aí, essa poligonal que está representada em verde claro é a atual, mas ela nem sempre foi assim. A primeira lei que determinou uma poligonal dessa Amazônia, que hoje é chamada de Amazônia Legal, foi em 1953, que foi essa lei aí, Lei 1806. E ela também determinou uma superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que hoje já foi substituído por outras instituições, e também, né, nessa época não era exatamente essa poligonal que a gente está vendo aí no mapa. Essa poligonal do mapa, ela foi determinada na Constituição de 88, certo? Ela foi definida e aí incluída também o Cerrado e o Pantanal, como tem aí na apresentação. Esse perímetro aí é ocupado por 67,6% de bioma amazônico, 20% de Cerrado e 12,4% de Pantanal. E aí a gente vai falar sobre esse clima, né? Como é o clima numa floresta amazônica? A floresta amazônica, ela tem um clima altamente pluvial, com alta pluviosidade, altamente úmido, certo? Isso durante o ano inteiro, tem períodos que são que tem uma pluviosidade maior, né, e outros que tem uma redução disso, a gente vai ver mais à frente. Como está aí no slide, essa pluviosidade total, ou seja, do ano, ela pode ser acima de 250 centímetros, ou seja, 2.500 milímetros de precipitação. A estação seca, ela dura em torno de 2 a 3 meses. A gente vai já ver um gráfico para entender melhor isso. Os nutrientes minerais estão na vegetação e isso é importante por quê? Porque todos aqueles nutrientes que estão nos ciclos biogeoquímicos, eles vão estar em maior concentração nos vegetais. Isso quer dizer que no solo não há tantos nutrientes, então esse ambiente, né, tem um solo pobre em nutrientes, que não é bom para a agricultura, e essa vegetação, por isso que nos picos de liberação, nos picos de queimadas, há uma grande liberação de carbono, porque ele está bem concentrado no material vegetal, certo? Que é a biomassa. Esse gráfico, a gente tem aí 2 dados, né? Nós temos aí a temperatura, nós temos também os milímetros de precipitação. Do lado esquerdo, nós temos a temperatura em graus Celsius ou em Fahrenheit. Em graus Celsius, nós temos aí de 0 a 35 graus, como o Hermeson está
apontando. E do lado direito nós temos a pluviosidade, né? Seria essa precipitação em milímetros, de 0 a 350. Vocês estão percebendo aí que embaixo temos os números de 1 a 12, que representam os meses. Então, dá para perceber que o mês que tem a maior quantidade, a maior intensidade de chuvas é o mês de março. Exatamente, o mês de março. E o mês que tem, os meses que têm a menor pluviosidade, né, os meses de seca, são esses que estão abaixo de 100, que é de agosto, setembro e outubro, tá? Também são os meses que têm a elevação da temperatura, já que a umidade reduz. Mas durante todo o ano a floresta é úmida. Isso faz com que não ocorra queimadas naturais, certo? Então, não é frequente as queimadas naturais em ambientes de floresta tropical, já que ela é muito úmida. A fauna e a flora é riquíssimo, né? Uma característica de floresta tropical é a riqueza da fauna e da flora. Aí nós temos alguns dados de porcentagens das espécies de mamíferos, 73% e 80% das espécies de mamíferos e aves do território nacional estão presentes nesse bioma, né? Então, eles preservam a biodiversidade da nossa região nacional, né? A maioria, boa parte dessa biodiversidade. Também vão ter 30 milhões de espécies animais. Essas aí são as espécies conhecidas. Existem muitas espécies que ainda não foram conhecidas, não foram registradas nesse ecossistema, tá? E aí alguns números de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, espécies continentais de peixes. O rio Amazonas, ele tem todas as espécies continentais nele. Então a gente encontra todas as espécies de água doce do continente da América do Sul naquele rio. E agora, para a flora, a gente também vai perceber que tem uma alta diversidade. A gente vai perceber aí, pelos números aqui, 2.500 espécies, que é 1/3 do total da madeira tropical do mundo, está presente aqui, certo? E nós temos 30 mil espécies de planta das 100 mil espécies de plantas da América do Sul, ou seja, só na floresta amazônica tem 30% da biodiversidade de plantas da nossa América do Sul, tá? E aí temos também as 2.000 espécies de plantas identificadas com utilidades medicinais e de alimentação, importantíssima, né, para a cultura do ambiente, cultura daquela região. E se você pega aí esse perímetro de 1 quilômetro cúbico, você encontra 500 espécies de árvores, para você ter uma noção da biodiversidade aí por quilômetro quadrado, tá? Nesse slide, eu coloquei umas imagens de espécies de animais ameaçados de extinção, tá? Esses aí são alguns dos animais que estão no livro vermelho do ICMBio, que foi publicado em 2018, certo? Mas existem muitas mais espécies que estão nesse momento de ameaça de extinção, tá? O boto cor-de-rosa, arara azul e o boto cinza também são espécies que estão dentro desse livro. E essas aí são algumas, né, dessas espécies. Todos esses animais têm importância ecológica, porque cada um deles vai ter uma função dentro desse ecossistema, seja como predador ou como presa, ele vai fazer parte da cadeia alimentar. Então, essa situação de ameaça de extinção ameaça também a biodiversidade do ambiente, tá? Nós temos algumas informações em questões de números que são importantes vocês saberem. A abrangência dele, né? Ele tem uma área de 6 milhões de quilômetros cúbicos. Quando a gente faz uma comparação, com algumas regiões, por exemplo,
uma bacia mais próxima de nós, que é a bacia do Rio São Francisco. Essa bacia do Rio Amazonas é 9 vezes maior do que a bacia do Rio São Francisco. Tem aí mais de 15 mil quilômetros de hidrovias, que quando a gente compara com as rodovias do Ceará, ela tem 1.000 quilômetros a mais do que as rodovias do Ceará. Então, as pessoas lá conseguem ter aí no slide tem informação, né, sobre a nacional, 3.870 quilômetros quadrados, tendo aí uma pequena densidade demográfica, poucas pessoas na região. A região norte é a que tem essa menor densidade demográfica. Esses aí são os estados que são banhados aí, que estão presentes, que estão dentro dessa bacia. Todos os da região norte e um da região centro-oeste, que é o Mato Grosso. Esses aí são 7 países que estão dentro dessa bacia, lembrando que é a maior bacia do mundo, então não é só dentro do Brasil, mas também dentro de outros 6 países. E esses aí são os rios mais conhecidos, certo? Os rios que são mais conhecidos dentro dessa bacia. Na imagem seguinte, a gente vai ver a bacia e eu vou falar das microbacias. Toda essa região que está aí representada na imagem é a bacia dentro do território nacional. Essas regiões que têm cores diferentes, cada uma é uma microbacia, ou seja, o relevo determina essas bacias menores. E esse círculozinho vermelho que vocês estão vendo aí é um círculo que determina o local onde o desmatamento acontece de forma intensa, que afeta a bacia. De que forma? O desmatamento, ele vai reduzir a vegetação. Se ele reduz a vegetação, as precipitações daquele local reduzem também, a umidade do local reduz, as matas ciliares, que são importantíssimas para manter a bacia, manter essa água passando por lá, reduz, e aí os rios vão perdendo sua profundidade e vão acontecendo outras consequências. Então, essa é a região que tem a maior atuação de desmatamento, e o desmatamento aí vai ser realmente o fator mais influenciante e que vai afetar mais a bacia, ok? Nesse slide eu coloquei a imagem de diversas culturas dos povos indígenas dessa região, que é importante a gente lembrar da presença dessas pessoas, da presença dessas culturas nessa região. Esses povos, eles estão aí desde muito antes do período colonial, né? Então, são povos originários. Eles conhecem esse ambiente melhor do que qualquer outro que chegar lá. Em questões de como funciona, em saber como manter, né? E a cultura deles, a vida deles está relacionada com o ambiente onde eles vivem. Então, preservar esses povos indígenas, que, de acordo com a minha pesquisa, eu encontrei que existem em torno de 63 povos naquela região, existem outras informações aí de mais e de menos, mas esses 63 povos indígenas, que são culturas, podem ser semelhantes, mas são um pouco diferentes, são importantes para a preservação. Quando a gente faz uma análise das reservas indígenas, que são os perímetros, né, de regiões que são ocupados pelos indígenas, são os locais que são mais preservados, certo? Então, são os locais que, por eles estarem lá, eles evitam as ocupações de grileiros e de outros oportunistas, tá? Então, preservar a cultura, preservar esse povo, é preservar também a biodiversidade, preservar também toda a região, todo o bioma.
E aí também nós precisamos falar das atividades produtivas sustentáveis. São atividades econômicas que podem acontecer nesses ambientes por indígenas, por pequenos agricultores, e essas atividades elas podem gerar renda, gerar uma economia para aquelas pessoas que moram na região, mas não vai causar o impacto que causam uma economia comum, né? Uma atividade econômica como uma região urbana. Como lá não é exatamente uma região predominantemente urbana, as atividades econômicas precisam ser adequadas. Então, aí nós temos 3 estratégias que foram retiradas de um projeto, que esse projeto, ele recebe verba do Fundo Amazônia, certo? É um fundo que tem uma verba que vem de fora, alguns países trazem essa verba para investir em atividades como essas, e vocês vão perceber aí nesse infográfico que todas elas vão levar à conservação, à preservação e à recuperação dessa diversidade, né, da vegetação e do ambiente, do bioma. Então, além disso, essas atividades produtivas, elas podem integrar os povos indígenas às populações tradicionais, que são os ribeirinhos, os pescadores, os quilombolas e as agriculturas familiares, que são pequenas famílias que fazem agriculturas para aquela região e sem essa agricultura ela evita um desmatamento, ela tem um cuidado com a quantidade de nutrientes do ambiente, ela também está relacionada com o ambiente natural ali, ok? E a gente percebe que essa integração ela pode afastar aí fazendeiros, grileiros e outros oportunistas, né, madeireiros, garimpeiros. Ela vai fortalecer essa população. E por último aí dessa parte sobre atividades produtivas, eu coloquei essa última parte do infográfico que tem exemplos dessas atividades, certo? Nós temos aí o manejo florestal madeireiro, nós temos aí pesca artesanal, artesanato, apicultura, ecoturismo, e esse SAF, que se refere deixa eu recordar aqui, ao sistema agrofloresta, certo? Sistema de agricultura, mas que mantém a floresta. Uma agricultura que consegue viver ali dentro de um ambiente florestal, ok? E todos eles, vocês vão perceber que o impacto visado no projeto é a preservação, mesmo ocorrendo desmatamento, a conservação e a preservação e a contenção e recuperação do desmatamento, certo? Então, são atividades econômicas que pensam também na parte ecológica. E aí nós vamos para os serviços ecológicos que ocorrem nessa região. A gente fez a pergunta para vocês de qual a importância, né, da Amazônia Legal, qual a importância desse ecossistema, desse bioma. E quando a gente fala de importância global, nacional, a gente pode falar desses serviços ecológicos, que vão ser, são funções, são realizações do ecossistema, do bioma Amazônia, que vai trazer benefícios para nós. Primeiro citado é fonte, que é uma forte sumidouro de carbono. O que é esse sumidouro, né? Esse bioma, ele vai conseguir absorver uma grande quantidade de carbono, certo? Ele vai conseguir produzir, ele vai consumir o que ele produz e ainda vai consumir o que está na atmosfera, tá? Mais à frente a gente vai ver a quantidade que ela vai consumir. Maior abrigo da biodiversidade do mundo. Se a gente tem aí a maior floresta tropical do mundo, e se essa floresta tropical, como característica, é a biodiversidade, então é o maior abrigo dessa biodiversidade. Distanciamento de patógenos e vetores. Nós estamos num ambiente, né, que a gente está
aí lidando com uma doença que veio a partir dessa interação do homem com a natureza. Se a gente não souber lidar, se a gente não souber lidar com o ambiente silvestre, a gente acaba trazendo doenças que estão no ambiente silvestre para o nosso ambiente, né? E assim, tendo contato com o ser humano, a gente acaba recebendo esses vírus e também fazendo com que eles consigam ser transmitidos para nós. E alguns mosquitos, por exemplo, também podem migrar para regiões urbanas quando acontece o desmatamento. E aí, em seguida, tem as medicinas naturais da floresta. Como nós vimos, 200 espécies de plantas foram catalogadas como alimentícias ou medicinais, né? Então, a gente vai ter uma diversidade de remédios naturais que trazem benefícios para a saúde da população que já utiliza dessa medicina na sua cultura. Preservação da cultura indígena é importantíssima, como eu falei, são os índios que vão proteger esse bioma. A regulação climática e o regime de chuva, a gente vai entender já já como ele funciona, mas isso está muito atrelado à umidade do ambiente, e a preservação da bacia também é importante para que essa regulação ocorra, isso está ligado. Vamos entender como é que essa regulação climática acontece. Ela vai estar relacionada com o ciclo da água, que está representado aí nessa imagem, nesse círculo. Nesse círculo, a gente está vendo condensação, precipitação, evaporação, transpiração e infiltração. Um ambiente natural, a sua vegetação, os animais que estão lá, os corpos d'água, vão contribuir para esse ciclo da água com a transpiração e a evaporação, que a gente chama os dois juntos de evapotranspiração. E como é que a floresta vai influenciar nesse regime de chuvas de todo o continente? A gente vai ver na imagem que vai aparecer que a água que chega, né, nessa região, ela vai vir do oceano, certo? Vai ocorrer aí uma evaporação, essa corrente de ar vai trazer essas nuvens para a região da floresta amazônica e ela vai causar precipitação, mas também, como falei, a floresta vai ajudar, vai contribuir de forma massiva, em grande quantidade, na evapotranspiração. Nesse momento, vai ocorrer a formação do que a gente chama de rios aéreos ou rios voadores, certo? Esses rios voadores vão ser carregados aí por essa corrente de ar, e sendo carregados pela corrente de ar, ela vai chegar dos Andes, causando aí chuvas nessa região. Os Andes, por terem uma grande altitude, vão conter as correntes de ar, fazendo com que ela seja desviada para a região sul, né, do continente. Não só da região sul do continente, mas também a região sul do nosso país. Quando esses rios voadores chegam na região sul do país, eles vão causar as precipitações e abastecer os reservatórios de água, certo? Teve um período que ocorreu uma seca na região sul. Os reservatórios estavam secos. Foi justamente um período em que teve um grande desmatamento na região da floresta amazônica. Então, a gente consegue perceber como todo esse ecossistema está influenciando aí o ambiente natural e também o nosso ambiente urbano, né? Não só no clima, mas também no abastecimento de água, certo? Isso aí é importantíssimo para vocês entenderem e é importantíssimo vocês saberem para estudos do Enem, tá bom? Agora a gente vai continuar a apresentação com o que o Hermisson vai falar, o que o Hermisson vai apresentar aí para vocês, tá bom? Ok, obrigado, Nathane. Agora que nós vimos sobre a importância ecológica, né, da Amazônia, nós vamos ver agora quais são os interesses que existem por trás dessa destruição da Amazônia, tá bom? Vamos lá. Então, vamos primeiro entender o cenário atual, né? O cenário atual na Amazônia é que a Amazônia, ela, no ano passado, foi devorada pelas chamas, né? Nos últimos meses de 2019.
E também houve um forte aumento no desmatamento na Amazônia no período entre agosto de 2018 e julho de 2019. Esses dados eles já foram publicizados, já estão públicos no site do INPE, né, no site do PRODES, que é o Programa de Proteção à Amazônia, e o desmatamento ele foi o maior desde 2008. A gente teve um acréscimo, né, de 34% no desmatamento na Amazônia, se comparado a desde 2008, né? E só aí entre 2018 e 2019 foram mais de 10 mil quilômetros quadrados devastados. Então, esse é o maior número também na série histórica desde 2008. E aí, por que tudo isso, né? E aliado a esse desmatamento, a gente tem as queimadas, tá bom? Porque geralmente esses dois impactos eles andam juntos, tá bom? Geralmente a queimada vem de uma região que foi desmatada. Então, as áreas, além das áreas da Amazônia Legal que queimaram, também queimou em áreas da Amazônia Internacional, que é a Amazônia, ela passa das fronteiras do Brasil, né? Queimou no Peru, na Bolívia, certo? E por trás de tudo isso tem interesses de pessoas poderosas, né? Tem vários interesses econômicos, como a criação de gado, comércio ilegal de madeira e também a produção de soja, tá bom? Então vamos ver aqui em relação à taxa de desmatamento, esse gráfico. É muito importante no Enem que vocês saibam interpretar gráficos, certo? Porque às vezes a questão vai cair dessa forma, né? Então, você sabendo interpretar, você consegue depreender o que está se pedindo. Então, o que a gente consegue ver no ano de 2019, mais de 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada, certo? Comparando aí ao ano de 2018, né? A gente teve só 7 mil quilômetros quadrados, que é muito, mas a gente teve um salto enorme aí, um ganho muito grande de 30%, né, nesse desmatamento, e isso tem a ver com essas atividades econômicas que a gente vai ver mais adiante. Bem, se a gente for fazer um comparativo de área desmatada, em 1970 nós só tínhamos 1% da Amazônia desmatada, certo? Hoje, em 2019, aí os dados, esse número chega a 20%. Isso equivale mais ou menos aí a 325 mil quilômetros quadrados de toda essa floresta tropical que foi desmatada. Isso equivale a mais do que o território da Alemanha, né? Porque esses dados aí ainda não estão completos, tá? E em relação aos incêndios, foram mais de 40 mil focos de incêndio. Emerson, como é que esses focos foram descobertos? Como é que eles foram identificados? Através das imagens de satélite. Os satélites que fazem a cobertura da Amazônia, geralmente são satélites do tipo Landsat, e são satélites internacionais, da NASA, ou satélites iranianos, tem vários tipos de satélite. Então, não tem como a gente duvidar, porque essas informações, elas são públicas, e elas também são validadas. Então, no ano passado, foram 40 mil focos de incêndio entre 1º de janeiro até 23 de agosto, tá certo? E é o maior índice desde 2010. Bem, aqui em relação às queimadas, a gente pode ver que realmente 2019 teve esse pico de mais de 40 mil focos, enquanto em 2018 a gente teve aí somente 22 mil, né, mais um pouco da metade de focos de incêndio, tá certo? Então, assim, do lado brasileiro, os focos eles se concentraram especialmente nos estados de Mato Grosso, porque ele é uma das fronteiras agrícolas do Brasil, certo? Então, é em Mato Grosso onde se mais teve esses focos de incêndio. E isso não é de se estranhar, porque se a floresta está bem conservada, como os cientistas dizem, a natureza, o fogo não vai avançar na natureza. Então, precisa ser algo criminoso ou algo humano, né, uma interferência antrópica, para que esses queimadas aconteçam. Então, o que a gente tem aí é um duelo, né, entre a natureza e a questão econômica, tá bom? E também um dado importante é que essas queimadas e esse desmatamento, eles ocorrem, na sua maioria, junto às rodovias, tá bom? Porque a Amazônia,
Amazônia, ela é uma floresta muito densa, difícil para você entrar, para você conseguir explorar. Então, junto às rodovias, são as áreas onde tem mais desmatamento, mais queimado, ok? Então, onde é que estão esses focos de incêndio maior? A gente pode ver aqui nesse mapa, onde está tudo vermelhinho aí, é as áreas onde tem mais foco de incêndio. Então, a gente pode ver que é realmente, segundo o que as pesquisas e os satélites indicam, que é realmente aí, ó, em Rondônia, aqui na maior parte do Mato Grosso e no estado do Pará também, certo? São essas áreas onde tem mais focos de incêndio. E onde é que está queimando mais? Certo? Quais são os municípios onde se tem mais focos de queimadas e, então, consequentemente, também o desmatamento é alto. A gente tem aqui em vários municípios do Pará, né, como Altamira, Novo Progresso, esses municípios sempre estão na mídia, como áreas onde se queima muito, se desmata muito. E agora nós temos aí um novo município como tendência para essa questão das queimadas e do desmatamento, que é o município de Apuí, no Amazonas, aí na fronteira com o Mato Grosso. Ele é o campeão de queimadas, tá certo? E esse local, Apuí, ele representa o 8º município entre os que mais desmatam no país. E ele é uma região de fronteira agrícola, é a chamada nova fronteira agrícola, que a gente vai entender também por que é que o desmatamento é maior nessa região de fronteira agrícola, né? O que é uma fronteira agrícola, tá certo? Então, Apuí, ele não era tão explorado até então, mas como ele agora é uma região de fronteira agrícola, ou seja, agora a região do agronegócio, então ele começa a estar no mapa das queimadas e no mapa do desmatamento, certo? Bem, nós vamos ver que o desmatamento ele tem uma relação direta com a questão do gado, do rebanho bovino, tá certo? Então, a destruição da floresta, ela vai acompanhar a evolução desse rebanho bovino na Amazônia, tá certo? A gente tinha, em 2000, 47 milhões de animais, 47 cabeças de gado na Amazônia. Hoje, esse número mais que dobrou, né? Aí são 85 milhões de cabeças de gado. Se a gente for ver todo o rebanho bovino do Brasil, isso equivale a 40% do rebanho bovino do Brasil está em áreas amazônicas, certo? Então, a pecuária ela vai ocupar 80% da área desmatada. Então, essa relação ela é direta. Desmata-se para fazer pasto para o gado, tá certo? Para atender a demanda do mercado interno e do mercado externo, porque o Brasil ele é um grande exportador de carne, né? Isso tem a ver com o tipo de produtividade, de atividade econômica que o Brasil tem, que é a pecuária, a soja, todos são produtos de exportação e que fazem o PIB do Brasil crescer, né? Só que aí nós temos esse duelo entre economia e meio ambiente. Bem, aqui nós vamos ver as pastagens e podemos perceber que realmente as pastagens elas estão nesses mesmos municípios, ó, e nesses mesmos estados, em Rondônia, boa parte das pastagens aqui no Mato Grosso e uma grande concentração também aqui no Maranhão e no Pará. Toda essa região aqui, pintada em amarelo, é uma região de fronteira agrícola, tá certo? Que é onde o agronegócio se instala. Aí a gente olhando aqui nesse gráfico da direita, a gente pode perceber que as pastagens em amarelo acompanham também, ó, quanto mais o rebanho bovino cresce, mais as pastagens também, né, vão crescendo, porque mais o desmatamento vai acontecendo, porque eles precisam usar pastos para a criação dos gados, ok? Então, por que que tem tanto fogo e desmate na Amazônia? Bem, uma das explicações é por conta dos novos fluxos migratórios, tá certo? E por conta da chamada fronteira agrícola. Então, hoje, né, ao contrário do passado, o norte, a região norte e o centro-oeste aqui são novos centros de atração do agronegócio. Se no passado a região sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, o sul, era a região de atração, hoje é o norte e o centro-oeste, tá certo? E
Com isso, a gente teve a expansão da fronteira agrícola para a região norte, para os municípios, para os estados do Amazonas e do Mato Grosso. Então, essa fronteira agrícola foi mudando por conta dos fluxos migratórios, ok? Então, assim, para vocês entenderem o que é uma fronteira agrícola. Uma fronteira agrícola é uma área que vai estar mais ou menos definida e vai mostrar o limite das atividades agropecuárias. Por exemplo, nesse mapa, vocês estão vendo aqui a fronteira agrícola no Brasil atualmente. Então, essa fronteira está toda nessa região aí em vermelho. Mas nem sempre foi assim. Se a gente volta lá para o século XVI, a primeira fronteira agrícola no Brasil foi aqui na Mata Atlântica. Por quê? Porque para a plantação de cana, né? Então a coroa portuguesa, na época da colonização, plantou cana-de-açúcar em todo o litoral. Então a primeira fronteira agrícola foi na Mata Atlântica. No século XX, a gente teve a interiorização dessa produção, então saiu do litoral e passou para o interior do país, por conta da marcha para o oeste do governo Getúlio Vargas, né, que era vamos ocupar o oeste, a região mais interiorana do Brasil, para desenvolvê-la, certo? Ainda no século XX, nesse tempo aí, principalmente depois da década de 50, a gente tem o começo das migrações que antes iam do Nordeste para o Sudeste, né, a migração nordestina, e hoje as migrações vão mais para o Centro-Oeste e para o Norte por conta do desenvolvimento das rodovias, como a rodovia Belém-Brasília e também o Polo Industrial de Manaus. Então, tudo isso atraiu o agronegócio, né, porque, como eu falei, o desmatamento ele segue a questão das rodovias, então, quando tem estradas, se facilita a prática do desmatamento. E hoje, agora, século XXI, essa fronteira agrícola, ela migrou para o norte do país, né? Então, se a gente for comparar antes, as fronteiras agrícolas começavam na faixa litorânea, depois elas também vieram para o sul, e elas foram migrando em relação ao centro-oeste. Hoje, essa fronteira agrícola, ela mudou, ela está indo cada vez mais para o norte, por isso que aquele município que fica aqui, o Apuí, ele é uma área de fronteira agrícola, e por isso que se desmata. Se isso continuar, a tendência é que essa fronteira ela vá se expandindo cada vez mais para a região norte. Bem, quais são os problemas da fronteira agrícola? Nós temos três grandes problemas, tá? Um deles é a devastação da vegetação, o outro é a concentração de terras na mão de poucos pessoas que detêm terras para o agronegócio, e a questão da produção de alimentos também, tá? Mas isso decorre, para a gente entender por que esses problemas, a gente tem que entender dois tipos de frente que tem a ver com fronteiras agrícolas. A primeira é a frente de expansão, e a segunda é a frente pioneira. Bem, a frente de expansão é o primeiro processo de ocupação de uma área natural, certo? Então, essa frente de expansão é quando pequenos agricultores, certo? Eles começam a produzir nessas áreas naturais, geralmente são áreas da União, pertencem ao governo, são públicas, áreas públicas, e aí eles passam 10 anos naquela terra para poder ganhar a posse da terra, né? Que é o uso capião. Então, eles são chamados de poceiros, tá certo? O impacto da frente de expansão não é tão grande. Mas aí temos outro tipo de frente, que é a frente pioneira. E aí, essa é contraditória à outra, porque na frente pioneira, ela vai representar o avanço dos grandes produtores rurais, os grandes fazendeiros, os grandes nomes do agrobusiness, do agronegócio, tá certo? Então, esse tipo de frente, ela é totalmente capitalista, tá certo? Então, ela está mais voltada para a produção comercial interna e para exportação. E aí é nesse tipo de frente que há a preocupação maior com relação ao desmatamento, porque esses fazendeiros e essas pessoas, geralmente elas usam-se de uma manobra chamada grilagem, que é o ato de você criar documentos falsos para poder dizer que aquela terra pública lhe pertence. Então, por isso que a fronteira agrícola está cada vez mais indo para o norte, porque os grileiros, eles pegam uma terra pública, falsificam um documento e dizem que são donos daquela terra para poder desmatar e explorar, certo? Bem,
Em contrapartida, nós temos, junto com todo o desmatamento, a situação das nossas políticas atuais, né, que não são boas, porque assim, se a gente viu que no ano de 2019, nós tivemos a maior taxa de desmatamento dos últimos anos e a maior índice de queimadas. Isso tem a ver com o tipo de política que o governo federal tem feito, né? Então, o governo federal ele tem tido uma ideologia muito anti-ciência, reprovando essa questão de que não há mudanças climáticas e de que a gente tem que favorecer a economia, tem que produzir mais, tem que dar mais terras para esses fazendeiros, né? Então, são políticas frágeis, nós não temos muitas políticas, nós estamos perdendo essas políticas ambientais, que desde o ano de 2012 nós tínhamos como políticas muito fortes, né? Então, assim, de 2005 a 2012, se a gente for pegar nos dados oficiais, nós tivemos uma redução de 85% no desmatamento. Uma redução muito grande, né? E isso mostrava o quê? Que naquela época as políticas ambientais, elas funcionavam e sabia qual era o caminho para se combater o desmatamento, né? Então havia assim, uma articulação, uma governança nesse sentido. Hoje não, né? Hoje a gente sabe que está muito, assim, as políticas estão se perdendo, né? Nesse governo atual, tá certo? Então, também nós temos a possibilidade agora, no cenário mundial, do Brasil deixar o Acordo de Paris, que é o acordo firmado para a proteção à Amazônia, a questão de emissão de gás carbônico e tudo mais. E nós temos aí no cenário mundial também uma grande reprovação internacional, certo? Bem, vamos ver algumas ações de combate ao desmatamento. São ações que já há algum tempo vêm sendo usadas, algumas, e outras que estão no papel, mas que não conseguem se efetivar. Nós temos 6 ações, certo? Eu vou falar de 2 delas, e a Nathalie vai falar de mais 2. Uma delas é a instituição do imposto rural, tá certo? O que é isso? Aplicar multas a essas propriedades que estão desmatando de forma ilegal, certo? Mas a gente sabe que no Brasil as multas nunca são pagas. Então há uma grande sonegação no Brasil em relação a essas multas, tá certo? Isso já existe, mas ninguém nunca paga. Então, assim, é uma coisa que tem que ser repensada, né? Tem que ser mais fiscalizada. De que forma que esses fazendeiros que estão desmatando, eles vão realmente pagar esse imposto, né? Já que no Brasil se sonega muito imposto rural. Uma segunda ação é a questão da moratória da soja para o cerrado, porque assim, isso tem funcionado muito. A Amazônia ela sofre hoje com um desmatamento maior por conta do gado, não por conta da soja, apesar de que tem áreas onde se planta soja. Então, a moratória da soja é uma política que é aplicada na Amazônia para que as pessoas não comprem, as empresas, né, não comprem soja de uma área que foi desmatada. Isso é bom. Só que isso tem que ser ampliado para o cerrado, porque a área de cerrado no centro-oeste é a área mais desmatada, já perdeu mais de 20% da sua cobertura original por conta das plantações de soja, tá certo? E aí vocês veem as outras ações, que é eliminar o mercado de carne ilegal e aumentar a fiscalização de crédito para a agricultura. E aí a Natânia vai falar dessas 2 outras ações. Bem, aí, além das ações que o Emerson já falou, nós temos também a reforçar as parcerias entre os órgãos ambientais brasileiros. Nós temos aí o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, tem o Conselho Nacional da Amazônia Legal, tem o Instituto Chico Mendes, que é de Conservação da Biodiversidade, e o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Então, eles tendo uma parceria mais próxima e trabalhando para o benefício dessa região de forma sustentável, né, mantendo a biodiversidade e, como falei, trabalhando juntos, eles poderiam combater essas queimadas provocadas, né, pelos os oportunistas e também atuar para a preservação desse ambiente e melhorar a economia sem precisar desse desmatamento. E o outro é fornecer o suporte aos povos indígenas,
Porque, como a gente percebe, as áreas de reservas indígenas são as áreas mais preservadas desse bioma. Então, se a gente conseguir dar esse suporte, né, conseguir fazer com que esse povo se sinta seguro nessa região, dar um suporte de segurança a esse povo indígena, nós conseguiremos manter essas reservas também, aumentando, é claro, essas reservas indígenas e fazendo aí o registro adequado das áreas de povos indígenas. Então, com esse slide, a gente encerra a parte da apresentação. O Emerson também colocou mais um slide com alguns dados, não foi, Emerson? Isso. Nós vamos agora para a parte das questões que nós tínhamos proposto, de como tem várias formas desse assunto cair em provas, né? E, aliás, em mais de uma disciplina, não só na biologia e na geografia, mas em variadas disciplinas, porque ele é realmente transdisciplinar. Mas aí a gente quis pegar duas questões para abordar em biologia e em geografia como é que cai. E aí, no material que a gente vai enviar para vocês, nós vamos estar mandando uma apostilazinha com tudo isso aqui explicado. Vamos mandar esse material aqui dos slides. E nessa apostila vai ter uma lista de questões também. Outras questões que não foram trabalhadas aqui por conta do tempo, né? Mas nós vamos trabalhar primeiro a questão da Natânia, tá bom? Aí vocês podem participar e opinar. Essa aí é a hora que vocês podem ligar o microfone ou então falar lá no bate-papo. Então, essa questão aí, ela traz um assunto que eu trabalhei na apresentação. Tem um texto, né, que diz: estudo comprova que o desmatamento da Amazônia afeta chuvas até na Argentina. O ar que passa sobre grandes áreas de floresta tropical produz pelo menos 2 vezes mais chuva do que o que se move através de áreas com pouca vegetação. Em alguns casos, florestas contribuem para o aumento da precipitação a milhares de quilômetros de distância, de acordo com o estudo publicado na revista Nature. Esse texto é da BBC Brasil. E aí, a questão, o índice diz, né, a dinâmica acima apresentada relaciona-se em partes com, vamos ver os itens. Item A está dizendo que a captação de dióxido de carbono pela floresta. Item B, a atenuação do efeito estufa. Item C, a dinâmica dos rios voadores. Item D, a descarga fluvial do rio Amazonas. E o item E, a captação do ar úmido do Pacífico. E aí, o que é que vocês acham da questão? Qual item vocês acham que está correto nessa questão? Alguém quer falar ou dar opinião aí pelo bate-papo? A gente falou lá na apresentação, né, sobre os rios voadores. O texto, ele fala como essa contribuição da floresta tropical vai influenciar, né, vai duas vezes mais, trazer 2 vezes mais chuvas, né, regiões. E aí, dessas opções, a gente já pode tirar, por exemplo, o item A, né, captar dióxido de carbono. Não tem relação com dióxido de carbono. A parte de dinâmica, né, que vai ser diretamente ligada aí, é a dinâmica dos rios voadores, certo? A dinâmica dos rios voadores, que é a dinâmica relacionada na questão, ela vai fazer, né, a que vai estar sendo apresentada aí nesse texto, quando ele fala que o ar passa em grandes áreas de florestas, produz pelo menos 2 vezes mais chuvas do que o que se move através de áreas com pouca vegetação, né? Então, aí ele está falando dessa dinâmica de rios voadores, certo?
Alguém quer participar? Vamos lá, Alguém gente. tem alguma Falando. dúvida? Eu vi que a Vocês maioria entendem os colocou aí rios no voadores? ITD. Ei, eu tenho uma dúvida. Diga. Ah, Eu vou até ler aqui porque ela é meio grandinha, sabe? Não tá aparecendo? Cadê? Deixa eu ver. Só um segundo, tô procurando aqui. Pronto, tá aqui. Na Califórnia, existem e aconteceram esse ano incêndios e queimadas. Se eu não me engano, foi esse ano, ou foi final do ano passado. Porém, o caso deles foi por causa do clima árido e seco que se propagava pelo local. Qual a diferença deles para o nosso, já que sabemos que o estado de Mato Grosso é um estado de normalmente clima seco? certo. Bem, a diferença, eu vou explicar e tu também pode complementar, Natane, com a questão ecológica. Também. A diferença está no tipo de atividade. Então, assim, as pesquisas são muito claras, Daniel, em dizer que os desmatamentos na Amazônia, eles não ocorrem de forma natural. As queimadas não ocorrem de forma natural, porque a floresta, mesmo o Mato Grosso tendo área de cerrado, mas aí nós vamos estar falando só da área amazônica, porque percebam, uma coisa é a região centro-oeste e a região norte. Isso é delimitação política. Outra coisa é falar de Amazônia Legal. A Amazônia Legal não fica só na região norte, ela pega um pouco da região nordeste, como Maranhão, e um pouco da região centro-oeste, nos casos do Mato Grosso, certo? E aí, nessa área de floresta, se a floresta está intacta, se um fogo começa de alguma forma natural, né, rapidamente ele se dissipa. Então, para ver essas queimadas, é preciso a ação do homem, como? Desmatando essa área primeiro, e aí quando ele desmata, que a gente chama de corte raso, as árvores são retiradas, uma parte para comércio de madeira, e outra parte, uma boa parte para nada mesmo, só para desmatar. Então essa madeira é deixada de lado, secando, e depois vem uma parte de refinamento desse descampado, que é com tratores e tal, para tirar o excesso. E aí isso é jogado fora também, né? E aí isso seca e pega fogo muito rápido, certo? Para que esse desmatamento? Para pastagens de animal, de vaca, para poder para abastecer o mercado de consumo de gado. Por isso que a gente chama que a questão do gado é uma questão de problemática ambiental. Na Califórnia, a gente tem as queimadas devido a esse motivo de clima, certo? Também, mas também tem a questão de desmatamento, só que muito menor do que nós temos aqui no Brasil, certo? Então, assim, se a gente for ver quando uma queimada acontece, ela geralmente acontece como último estágio de um desmatamento. Uma queimada, ela não vai acontecer simplesmente porque alguém jogou um cigarro ali fora, não sei o que, não, porque na Amazônia o clima úmido não permite isso, que se propague um incêndio, então ela precisa ter sido desmatada. Exatamente. O clima úmido, ele não favorece a esse tipo de queimada. Então, só reforçando aí o que o Emerson já falou. Isso. E o que a gente vai ter, Daniel, daqui entre 15 e 30 anos, a expectativa, se a gente continuar assim, é de que a Amazônia, 80% dela, mais de 80%, vai se tornar uma savana. Típico igual o Cerrado, né? Ou uma savana africana, uma savanização, uma desertificação. Aí sim, a gente vai ter seríssimos problemas em escala global, né? Local e global, por conta do clima. Thank you very much. De nada. Gente, quiserem participar, podem perguntar mais. Por exemplo, rios voadores, se não conseguirem entender muito bem, pergunta de novo, que a Natane explica. Vocês entenderam que essa questão, por exemplo, era a dinâmica global, né? Então, ele queria saber em relação à dinâmica dos rios voadores, né? A questão de umidade que ele leva, né? Exatamente. Que ele leva para outras áreas. A diferença aí do item D para o item C é que a questão pede a dinâmica, né? Então, não é só a descarga fluvial do Rio Amazonas. Ele está em uma parte disso, mas a dinâmica dos rios voadores, né, que está mais... E vai aumentar a precipitação, a chuva, né? Isso, e é o que está mais caracterizado aí no texto, né? O texto ele fala mais
de uma dinâmica do que só exatamente essa descarga, tá? Porque aqui, no caso, é a dinâmica atmosférica, né? Que ele quer saber. Exatamente. Que vai influenciar as chuvas lá no sul e sudeste, por exemplo, né? Uhum, Que é aquela figura que tu mostrou que tem o riozinho fazendo a curva nos Andes e seguindo para a região sudeste. Rios voadores ou rios aéreos. Que vem do oceano, né? Que vem do oceano, vai causar uma certa umidade na região norte, que vai contribuir com a evapotranspiração, vai ser a corrente de ar vai ser contida pelos Andes e vai descer ali na região sul do continente. Certo. Ok. Bem, agora vamos para a questão mais ligada a o que é que está por trás desse desmatamento, né? Existe várias pessoas que opinam que esse ano as questões sobre a Amazônia, por exemplo, mas outros temas também, elas não vão ser tão polêmicas devido a uma corrente ideológica dentro do governo mesmo, e isso seria um tiro no pé. Então, provavelmente, se for cair impactos ambientais, vai cair mais no sentido de não ter uma questão polêmica ou uma crítica às políticas do governo, mas simplesmente do que é esse impacto, tá bom? Então, por isso que eu resolvi trazer essa questão aqui ligada à questão econômica e fronteira agrícola, tá bom? Vamos lá. Bem, observe o mapa a seguir. Várias questões no Enem não vão ter só o texto escrito, mas vão ter gráficos, né, e mapas. E vocês devem cada vez mais se interessar para ler mapas. O mapa ele traz muita informação importante para a gente. Então tem dois mapas na imagem, um em relação a 1977 e outro em relação a 2000, tá certo? E ele está falando de produção de soja, como tem aí indicando, produção de soja em toneladas. As bolinhas pequenas, vermelhas pequenas, é a produção menor, 500 toneladas. E as bolas maiores são as regiões onde se produz mais. Então, tem um texto também. De grão em grão, transgênico ou não, o cultivo da soja espalhou-se por todas as regiões do Brasil nas últimas 3 décadas. Ocupa hoje uma área 5 vezes e meia superior à da Holanda. O Brasil foi, em 2003 e 2004, o maior exportador mundial de soja e vem mantendo a posição de segundo maior produtor após os Estados Unidos. A previsão é de que esta condição de maior exportador mundial volte a ocorrer em breve, consolidando-se ao longo dos próximos anos. Então, a pergunta quer saber: o mapa acima representa o avanço da produção da soja no Brasil, cuja principal consequência socioespacial foi, ou seja, qual a consequência da produção de soja? A democratização da estrutura fundiária pelo interior do Brasil. B, a expansão da fronteira agrícola sobre as áreas do Cerrado e, mais recentemente, sobre a Amazônia Legal. C, a ampliação de reservas florestais na área do Centro-Oeste. D, a diminuição dos latifúndios improdutivos no território nacional. Ou E, o crescimento da agricultura de subsistência? O que é que vocês acham? É uma consequência socioespacial, hein? Ou seja, ela é social, porque afeta a comunidade, as comunidades, e ela afeta a questão mesmo do espaço, da área, né? Então, no caso da soja, uma consequência dessa produção, que é muito clara e que eu abordei na aula, é que é o item B, a expansão, né, expansão da fronteira agrícola. Então, o item correto é o item B. Por quê? Porque aqui está mostrando que houve uma expansão. Olha, em 1977, nós tínhamos a fronteira agrícola concentrada aqui no sul, né? A produção agropecuária era no sul. A gente até lembrava, o sul é que produz mais gado bovino, mas isso mudou. A fronteira agrícola foi mudando, ó. Veio para toda essa região marcada em verde, que foi se tornar a nova fronteira agrícola. Então, a produção agropecuária em 2002 já estava concentrada no Centro-Oeste e já tinha partes na Amazônia Legal, como aqui no sul da Amazônia, né? No norte do Mato Grosso, mostrando que houve uma expansão, a fronteira agrícola ela mudou, ela se expandiu para o Centro-Oeste e para o Norte.
E hoje, mais recentemente, ela não ocupa só o Cerrado. Hoje ela ocupa parte da Amazônia Legal, e é aí onde mora a grande preocupação, tá certo? Por conta que essa fronteira agrícola, quanto mais ela se expande, mais ela traz desmatamento. Então, imagine que toda essa área aqui, ó, de fronteira agrícola em verde, que tá dessa forma, depois de um tempo, ela passe, ó, né, a ser outro tipo de fronteira, bem maior. Então, outras áreas da Amazônia começam a ser desmatadas para o rebanho bovino, para a soja, para o milho também, tá? Que é outro produto de exportação. Por que o item A não está correto? Porque nós não temos democratização da estrutura fundiária no país. E esse não é a consequência da produção de soja. Não tem essa relação. O que é a estrutura fundiária? É a estrutura de terras, é demarcação de terras, terras, é a estrutura onde as terras elas estão divididas entre as pessoas, não estão concentradas nas mãos de poucos. Então não houve essa democratização. O item C fala de ampliação de reserva florestal. A gente, nesses últimos anos, principalmente agora em 2019, a gente não está tendo essa ampliação de reservas florestais, porque não faz parte da política do governo federal, no momento, ampliar reservas indígenas, até se acha que os índios têm muitas terras, e a gente sabe, né, Natane, que os povos indígenas, essas áreas de conservação, elas estão ligadas diretamente com as áreas que menos desmatam. Então, se você dá mais terra para os povos indígenas, mais reservas ambientais, a gente consegue ter uma política mais eficaz de controlar o desmatamento. E essa imagem que está aí representando essa expansão da fronteira agrícola de 2002, ela lembra a imagem que você trouxe, né, daquela mancha vermelha ali no sul da Amazônia Legal, né? E a expansão, como você falou, para a região norte da Amazônia. Isso mesmo. Então, essa é a nova fronteira agrícola, gente. Lembrem-se, eu trabalhei com vocês no terceiro ano o tema migrações nas últimas duas atividades domiciliares. E esse tema está altamente ligado com a questão do desmatamento, porque foi essa nova fluxo migratório para o centro-oeste e para o norte, por conta da criação das estradas, por conta do Centro-Oeste ser o novo celeiro de produção de grãos, como soja, milho, arroz, feijão, e a região norte, principalmente o Amazonas, agora tem um polo industrial, o polo industrial de Manaus, e várias rodovias sendo construídas, e isso favoreceu essas áreas a serem a nova fronteira agrícola. Então, se vocês puderem, deem uma estudada de novo no material que fala do novo tipo de fluxo migratório no Brasil, né? Que é o fluxo para o centro-oeste, sendo que essa mão de obra que trabalha no agronegócio, na produção de grãos, de soja, de milho e na produção agropecuária, não são bem remuneradas, tá bom? São salários com baixa remuneração. Então é bom a gente ficar atento a isso, porque são temas que estão bem casados. O item D também é falso por conta de que a gente não está acontecendo essa diminuição dos latifúndios improdutivos. O que são latifúndios improdutivos? São grandes extensões de terras que estão improdutivas, tá certo? Não estão sendo produzidas e não há uma reforma agrária para redividir esses latifúndios, esses territórios, para as pessoas que realmente precisam, produtores, pequenos produtores, ribeirinhos e etc. Então a gente está tendo um aumento de latifúndios improdutivos no Brasil, por conta da especulação fundiária, né, que é você pegar uma área, desmatar ela para dizer que está usando, para dizer que tem direito à posse daquela área. Então, acontece muito isso no Brasil. E o item fala que é o crescimento da agricultura de subsistência e não tem a ver com a produção da soja. A produção da soja não é agricultura de subsistência, é agricultura de mercado, é atividade capitalista no seu mais alto grau, porque não é agricultura camponesa, não é nada disso, né? Então, é o item B que é o item correto, é a expansão da fronteira agrícola, tá bom? Ok? Bem, é isto que nós tínhamos preparado para vocês. Se tiverem perguntas aí no chat, nós vamos ler agora. E se quiserem falar mais alguma coisa, dar a opinião de vocês, fazer algum comentário, vamos fazer para a gente poder tirar a foto no final.
Ele também trouxe essas referências aí, né, Emerson? Show. E aí, vamos tirar uma foto agora para registrar esse momento final da apresentação? Tá, todo mundo pronto, faça a melhor pose. É isso. 1, 2, meio aí. Amazônia. Amazônia.